livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, capítulo 2, Convivência Saudável. Enquanto os presentes formavam diferentes grupos por afinidades vibratórias e de interesses pessoais, alguns aproximaram-se da mesa diretora, a fim de saudar os seus membros, enquanto Petitinga e nós outro, igualmente acercamo-nos do venerável Dr. Bezerra, mantendo breve contato, logo aproximando-nos do querido psiquiatra baiano, a fim de parabenizá-lo pela brilhante palestra. A veneranda médium Dona Maria Modesto, que o acompanhava, sorridente, demonstrou grande contentamento com o nosso reencontro, mantendo agradável diálogo em torno do tema de alta relevância que fora abordado. O médico gentil, por sua vez, conversava com o colega baiano, Dr. Juliano Moreira, e outros amigos, entre os quais um casal portador de aura cativante e enternecedora, que nos foi apresentado no momento como trabalhadores espíritas de escola, que viveram em próspera cidade do interior do estado de São Paulo, e que se houveram dedicado à assistência psiquiátrica e desobsessiva aos irmãos atormentados, mental e espiritualmente, aos quais muito amavam. Graças a um grupo de abnegados servidores de Jesus, ergueram, com o esforço de denodado trabalhador da doutrina espírita, que também se encontrava presente, o irmão Jacques Werner, um hospital psiquiátrico atualmente com as designações de clínica psiquiátrica, de acordo com os novos padrões propostos para a saúde mental. Naquela oportunidade, o casal Antonelli, em face de novas programações que estavam em delineamento na clínica atual, necessitava de apoio seguro de amigos devotados na espiritualidade, a fim de ampliar o atendimento desobsessivo aos enfermos, especialmente às vítimas do alcoolismo e da drogadição, que enxameavam em estarrecedora estatística, especialmente por causa das recidivas. Convidado nominalmente o Dr. Ignácio Ferreira para participar da organização do novo desafio, após alguma reflexão, anuiu generoso, informando que dispunha de alguns dias que poderiam ser aplicados nesta programação. Sorridente e jovial, convidou-nos a Petitinga e a nós, convocando também o Dr. Juliano Moreira, com quem gostaria de conviver um pouco, a fim de aurir parte dos seus valiosos conhecimentos técnicos, para que também participássemos da empresa em delineamento. O júbilo foi geral. Todos nos entreolhamos e, depois de alguma análise, na qual cada um examinou a sua agenda de deveres, combinou-se que se manteria uma reunião inicial com o administrador espiritual da clínica, logo que lhe fosse possível atender-nos, após o que seriam tomadas as providências compatíveis com o tempo necessário para o atendimento à solicitação. É compreensível que se entenda que o improviso é sempre gerador de muitos insucessos.
Os espíritos responsáveis são muito cautelosos e conhecedores das leis que regem a vida. Sempre têm o cuidado de agir com equilíbrio e reflexão, considerando os impositivos estabelecidos pela ordem que vige em toda parte. Assim sendo, após agradável conversação com os demais amigos, acerquei-me do caro Werner, a fim de ouvir-lhe o relato das dificuldades iniciais enfrentadas, quando programara a construção do hospital psiquiátrico nos recuados anos 50, no século passado. Com entusiasmo em comum, o novo companheiro narrou-me as experiências adquiridas como resultado dos esforços para serem conseguidos os recursos próprios para a concretização daquele projeto muito audacioso para os padrões da época. Graças às inesquecíveis reuniões de tipologia, deu prosseguimento gentil que eram realizadas na residência da família Antonelli e mais tarde no grupo espírita local. Os idealistas sentíamos-nos encorajados para os enfrentamentos naturais, culminando na materialização do acalentado sonho que fora delineado na erraticidade muito antes da reencarnação da nossa família espiritual. A senhora Antonelli, portadora da faculdade de ectoplasmia ou efeitos físicos, tornara-se dócil instrumento dos nobres mensageiros espirituais para as comunicações momentosas que constituíam alento e força para que fosse conseguida a meta ambicionada. Afável e meiga, fora mãe devotada e esposa carinhosa, amiga gentil e extremamente caridosa, consciente das suas responsabilidades na condição de médium dos espíritos. Todo o tempo de que dispunha, sabia aplicá-lo a serviço do bem, tornando-se verdadeiro exemplo de medianeira espírita, humilde e responsável, cativando a simpatia e o afeto de todos quantos dela se acercavam. Quando fez uma pausa, porque, participando emocionalmente da sua narrativa, acompanhei-lhe a jubilosa evocação. Nele reconheci um servidor de Jesus, que também deixara na terra pegadas luminosas, na feliz condição de verdadeiro trabalhador do Espiritismo. Observei, nesse interim, que a referida senhora conversava animadamente com Dona Maria Modesto sobre os escolhos à prática da mediunidade. E as nobres médiuns, recordando-se daqueles dias heróicos, agradeciam a Deus a bênção de que haviam sido objeto, especialmente por se haverem desincumbido a contento em relação ao ministério que lhes fora confiado. Sem nenhuma censura de nossa parte, comparei-as, mesmo sem o desejar, com a precipitação de alguns médiuns inexperientes da atualidade, que se encontram à cata de louvaminhas e de glórias enganosas mediante o exercício da faculdade de que se fazem instrumento, realizando verdadeiro campeonato de exibicionismo, distantes da seriedade e da responsabilidade que deveriam ter primazia na sua conduta. A reflexão fez-me recordar uma frase atribuída a Santo Eusébio de Cesareia, aliás, grande admirador de Constantino, que, vendo o cristianismo
radicalizar-se e começar a perder a grandeza moral derivada do sacrifício dos seus mártires, exclamou: enquanto experimentávamos as perseguições mais cruentas, éramos muito mais fiéis a Jesus. De certo modo, com as honoráveis exceções, à medida que a mediunidade passou a desfrutar de respeitabilidade em face daqueles que por ela se sacrificaram, mantendo-se dignos em relação ao mandato, começaram a surgir pessoas imaturas que, não encontrando ressonância no mundo dos prazeres para o exibicionismo que as caracteriza, e sendo portadoras de faculdades medianímicas, utilizam-nas descuidadas para fins personalistas, para o comércio das vaidades, levianamente indiferentes à gravidade de que as mesmas se devem revestir, o que é muito lamentável. Voltando à narração do devotado servidor, pude compreender-lhe os sentimentos de alegria ante as novas programações, perfeitamente atuais em relação às conquistas das doutrinas psíquicas e da utilização das práticas espíritas, que, aliás, nunca foram esquecidas naquele nosocômio. Demoramo-nos ainda por mais um pouco de tempo, convivendo com os novos amigos afeiçoados ao trabalho na vinha do Senhor. Após o que retornamos ao alojamento onde nos encontrávamos desde a véspera, a fim de aguardarmos as instruções do respeitável Dr. Ignácio, que se encarregaria de estabelecer as diretrizes para a reunião com o mentor da clínica psiquiátrica, onde deveríamos experienciar novos programas socorristas, porque nós encontrássemos ditosos em face da convivência com esses novos amigos, com o êxito da conferência do Dr. Ignácio, sentamo-nos sobre a copa de frondosa árvore e, banhados pela suave claridade do luar, entretecemos considerações em torno dos distúrbios de conduta e transtornos psiquiátricos que tanto afligem a humanidade. José Pititinga, que fora contemporâneo do Dr. Juliano Moreira, mas que não o conhecera pessoalmente na terra, não ocultava a satisfação de tê-lo conosco, como parte do nosso pequeno grupo de atividades. Como seria inevitável, reconhecendo o valor extraordinário desse revolucionário psiquiatra brasileiro no atendimento aos alienados mentais, cuja existência terrena fora assinalada por grandes conquistas em face do brilhantismo da sua inteligência. Demonstrou interesse em conhecer-lhe a visão em torno das problemáticas mentais na atualidade. Percebendo o desejo saudável do amigo, Dr. Juliano releriu-se ao conceito vigente sobre as doenças mentais no fim do século XIX e começo do XX. Salientou com muita naturalidade os enfrentamentos a que foi submetido, esclarecendo: Deus concedeu-me a honra de ser afrodescendente, num período em que a discriminação racial era conduta comum entre os cidadãos. Nada obstante,
Eu sentia nos refolhos da alma que me encontrava na terra para algo de especial, em razão do discernimento com que encarava os acontecimentos à minha volta. Muito cedo, adentrei-me na faculdade de medicina na Bahia, em Salvador, com menos de 15 anos de idade, conforme era possível na época, doutorando-me aos 22 de janeiro. De imediato, compreendi a aflição que dominava os enfermos, especialmente os portadores de alienação mental e, em particular, os pobres, os negros, os mulatos, os mestiços, que eram considerados como rebotalhos humanos e aos quais nenhuma ou quase nenhuma assistência especializada era concedida. Percebi com facilidade que entre os fatores endógenos e exógenos da loucura predominavam a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, especialmente a sífilis, que me mereceu acurados estudos, permitindo-me publicar alguns trabalhos a esse respeito. Era, no entanto, o abandono a que se encontravam relegados os doentes nos manicômios, especialmente naquele em que eu trabalhava, na cidade do Salvador, denominado Hospício São João de Deus, o que mais me comovia, exigindo maior atenção, a fim de minorar, pelo menos, a calamitosa situação. Tocado profundamente pelo problema, que parecia insolúvel, travei verdadeira batalha com os responsáveis, clamando por algum tipo de respeito e de consideração pelos internados. Era natural que, na ocasião, a minha voz não encontrasse ressonância, o que, de alguma forma, desanimou-me. Nesse período, em razão do preconceito racial eminente, estudioso defendeu a tese de que a raça negra é inferior, ensejando-me uma batalha cultural muito desgastante, com o objetivo de eliminar essa terrível infâmia, demonstrando que a inferioridade existe, sim, como defluência da falta de recursos sociais, econômicos, educacionais, reservados aos negros e aos seus descendentes miscigenados, que habitavam em verdadeiros guetos de miséria, vivendo em promiscuidade e abandono, distante de qualquer apoio das autoridades administrativas e dos seus compatriotas. Certamente, com essa atitude, foi-me possível despertar a atenção de algumas pessoas sensatas e, trabalhando afanosamente, consegui sensibilizar alguns governantes e grande parte do povo para um exame de caráter mais humano em relação ao problema da loucura e das absurdas terapias então aplicadas. O narrador fez uma pausa para melhor concatenar as ideias no imenso arquipélago das recordações. E com simplicidade explicitou, transferindo-me para a cidade do Rio de Janeiro, dediquei-me ao atendimento dos pacientes mentais no Hospício Nacional de Alienados ou Hospital Dom Pedro II, podendo melhor estudar-lhe o comportamento, as reações afetivas, as ansiedades e incertezas
e o grave problema da falência mental. Participando de congressos nacionais e internacionais, procurei oferecer a contribuição das experiências de amor aos enfermos, da convivência fraternal, da compaixão e da assistência moral, escrevendo obras e publicações diversas que não deixaram de ter repercussão considerável para os padrões da época. O preconceito, no entanto, em relação ao mulato era tão expressivo que me recordo de um momento hilariante. Quando convidado a participar de um congresso internacional de psiquiatria, e chegando ao local, o porteiro muito gentilmente barrou-me a entrada por não ser factível a presença de um negro em evento de tal magnitude. Compreendendo-lhe os cuidados e a obediência a instruções que certamente lhe haviam sido apresentadas, expliquei-lhe que eu era e a condição em que me encontrava, apontando-lhe uma cadeira na sala, na qual eu me sentaria, a fim de presidir o congresso, o que muito o embaraçou, logo apresentando escusas. O afrodescendente, o mulato, o mestiço eram tidos como inferiores, e teses haviam sido levantadas no sentido de confirmá-lo sob os aspectos antropológico, morfológico e mental. Porque houvesse predominância de pacientes com tuberculose e sífilis, resultado da situação de promiscuidade social, econômica e moral em que se encontravam, atribuíam-se-lhe a inferioridade e não esses fatores defluentes da miséria. Confesso que de forma alguma senti-me molestado ou indisposto com esse comportamento, que mais de uma vez acontecera em relação a mim, tanto no Brasil como no exterior. A divindade premiara-me com a ditosa oportunidade de aprender a conviver com os desafios pessoais e as injunções disso decorrentes, a fim de melhor entender a incompreensão que sempre acompanhava e ainda acompanha o paciente mental. Felizmente, quando o anjo da morte convidou-me de retorno ao grande lar, a visão em torno dos problemas da loucura já era bem mais ampla e compassiva. Através dos tempos, os recursos médicos tornaram-se mais humanos e as terapias dignificantes, enquanto os antigos e sombrios manicômios cediam lugar aos nosocômios, aos hospitais psiquiátricos, às clínicas de saúde mental e sucessivamente. Odiernamente, a situação é muito mais progressista quando se insurgem homens e mulheres de escola para profligar contra os internamentos de pacientes que podem ser tratados em ambulatórios ou apenas passarem o dia na clínica, convivendo com a sociedade a que pertencem, livres da cruel discriminação que perdurou por tantos séculos. Vem se esbatendo as sombras da ignorância e, graças aos avanços das ciências psicológicas e psiquiátricas, amparadas pelas neurociências,
chega-se, por fim, à conclusão de que não existem doenças, mas sim doentes. E o ser em si mesmo, o espírito, que traz os fatores predisponentes e preponderantes para as enfermidades. Aliás, de todo e qualquer porte, não apenas as de natureza psicótica, em razão dos conflitos e desajustes que se permitiu em existências transatas. Felizmente, como contribuição valiosa, o Espiritismo dignificou o ser eterno, nele situando as causas das aflições de todos jaz, nele, também encontrando seus recursos preservadores da saúde, assim como da sua recuperação. Recordo-me, envergonhado, que na minha postura de psiquiatra, no passado, tornei-me um adversário do espiritismo e dos médiuns, considerando o primeiro como um dos fatores que desencadeiam a loucura, e o segundo como nevropatas, generalizando-os e confundindo-os. Era o preconceito, então, vigente e a leviandade de opinar em torno do que nunca pudera investigar com a seriedade necessária em comportamento, portanto, anticientífico. Graças, hoje, ao imenso conhecimento em torno dos neurônios, da memória das células espelho, das células tronco, das grandiosas contribuições dos neurotransmissores, dos neuropeptídeos, que vem facultando com segurança melhor entender-se o doente e a doença, trabalhando-se em favor do indivíduo como mente, corpo, e não mais mediante o conceito da antiga dicotomia cartesiana como corpo e mente, ou da unicista, somente como corpo. Novamente, silenciou, notava-se a emoção de contentamento, facultando-lhe continuar. A cada dia, mais amplo elenco de identificação dessas secreções neuronais faculta entender-se melhor o milagre da vida, especialmente a humana, avançando-se no rumo da medicina holística, da medicina quântica, da medicina espiritual. É claro que as conquistas encontravam-se apenas no seu início, porquanto as avenidas da investigação a perlustrar são muitas e imensas. Nada obstante, haver-se chegado a essas conclusões modernas já nos permite antever o dia em que o paciente mental, o portador de câncer, de AIDS, de sífilis, de tuberculose, de hanseníase, de disfunções cardiovasculares, da síndrome de Parkinson e do mal de Alzheimer, poderão respirar o oxigênio saudável da esperança, conscientes de que neles mesmos se encontram as causas geradoras das enfermidades, trabalhando-se e renovando-se a fim de reconquistarem
à saúde. Anelo pelo ensejo de retornar ao corpo carnal. Em oportunidade vindoura, a fim de prosseguir, contribuindo em favor dos espíritos sofredores na condição de médico e de irmão, e de forma a ajudá-los na aquisição da saúde fisiológica e psicológica, mas, sobretudo, espiritual, na qual estão as raízes dos padecimentos de toda a natureza. Preparo-me, porquanto, nestes paramos espirituais abençoados, estudando e convivendo com nobres mestres da medicina do passado, que volverão ao planeta no futuro, a fim de equipar-me de recursos hábeis para o desempenho da tarefa em delineamento. Sorriu, generoso, e desculpou-se pelo entusiasmo. Eu me encontrava feliz em relação ao que acabara de ouvir, considerando que também me encontrava profundamente interessado na transformação moral para melhor, para quando me for permitido retornar ao corpo físico, oferecer igualmente a minha contribuição ao ministério desobsessivo, que muito me fascina. Parecendo penetrar meu pensamento, o amigo Petitinga, solicitando escusas por ampliar as considerações, indagou ao ilustre psiquiatra. E como o amigo vê as obsessões nessa paisagem das alienações mentais? Desde quando se encontra desencarnado com uma amplitude de observação em torno dessas patologias afugentes? O doutor Juliano Moreira não se fez de rogado, logo respondendo: não posso negar que um conforto moral esplêndido me tomou de todo, quando, após desencarnar, pude constatar a interferência dos espíritos no comportamento humano, esclarecendo-me em profundidade as questões pertinentes às personalidades múltiplas, à esquizofrenia, ao autismo, à idiotia e a tantos outros transtornos mentais e de humor. Embora não professasse nenhum culto religioso específico, enquanto no corpo físico, um sentimento de respeito ao Criador e à vida sempre esteve presente no meu mundo interior. A semelhança de Albert Einstein, a quem tive a honra de receber e assessorar em 1925, quando da sua visita ao Brasil e me encontrava presidindo a Academia de Ciências, eu sentia que a ciência, para ser completa, não pode prescindir da religião, tanto quanto esta não pode desempenhar o seu papel com sabedoria e plenitude sem a cooperação daquela. Entretanto, ignorava completamente as parasitoses de natureza espiritual, apesar do convívio com um grande número delas. Não desconhecia as experiências de Charcot, utilizando-se da hipnose nas suas célebres aulas na Salpêtrière, em Paris, nem as de Babinski, quando ambos se defrontaram com fenômenos paranormais que não se interessaram em aprofundar, mas seguiam vinculados aos contributos dos eminentes psiquiatras da época,
totalmente materialistas. Igualmente, houvera ampliado os meus conhecimentos psiquiátricos com eminentes mestres, entre os quais Lauden, Valkenframbring, Joly, Nothnagel, absorvendo as teses materialistas em que se apoiavam. Nas minhas reflexões, por mais que tentasse, não podia compreender o caos gerando a ordem e o nada produzindo tudo, embora filiado ao materialismo mecanicista. No entanto, rejeitava a tese do conceito bíblico sobre a criação, conforme o Gênesis, na sua formulação literal, em que o universo for arrancado das trevas predominantes e das águas, o que já significava efeitos de algo pré-existente. Estudando o cérebro humano, sempre me fascinava com seus hemisférios, unidos pelo corpo caloso, e as inextricáveis circunvoluções onde se encontram fixados os sentimentos, a memória, os movimentos, a consciência, o discernimento, todo o mecanismo acionador do organismo, da emoção e da mente, invisíveis a olho nu, e até mesmo aos microscópios de então. Compreendendo um pouco a neurocomunicações, não podia aceitar que fossem apenas os resultados de um fluxo, de um impulso momentâneo, tudo harmonizando e alcançando um patamar de extraordinária perfeição. Assim, pois, racionando, atinha-me aos conceitos do transformismo, como os do evolucionismo, que me pareciam mais compatíveis com a lógica e de fácil demonstração, mediante os estudos dos fósseis. A obra de Charles Darwin e as suas investigações fascinaram-me como ocorreu a quase todos que lhes tomaram conhecimento. Nada obstante, nascido e criado na cidade do Salvador, onde proliferavam os cultos africanistas, confesso que os fenômenos do animismo religioso chamavam-me a atenção, especialmente na prática dos cultos e rituais propiciatórios à saúde, realizados pelos seus aficionados. É claro que, analisando-os, chegava sempre à conclusão de serem frutos de autossugestão, da crendice, numa função placebo. Entretanto, os transes profundos que tive ocasião de observar fugiam completamente a esses conceitos, em particular, quando os sensitivos assumiam personalidades estranhas, com total modificação fisiológica, psicológica, avançada, percepção extrasensorial, ingestão de substâncias alcoólicas em exagero, alimentação inadequada, sem qualquer prejuízo orgânico, quando de retorno à consciência objetiva. Referente ao corpo caloso, de anatomia, estrutura mediana do encéfalo, constituída de fibras nervosas que reúnem os dois hemisférios cerebrais, mesolobo. O transformismo, teoria que explica a formação das rochas magmáticas por atividades metamórficas, atividade transformista. Evolucionismo, qualquer teoria que explique a evolução das espécies ao longo do tempo, conjunto de doutrinas, Spencer-Bergson, que considera a concepção filosófica evolucionista o desenvolvimento inevitável do real
em direção a estados mais aperfeiçoados. Estancando a narração para melhor coordenar o pensamento, deu continuidade. Muitas vezes, pessoas enfeitiçadas, conforme o jargão popular, que se encontravam em alienação mental, assumiam personificações vampirescas, lupinas, em processos de zoantropia que me deixavam aturdido. Alguns pacientes, que me afiguravam irrecuperáveis, em algumas raras ocasiões, retornavam à lucidez, enquanto seus familiares me informavam estar trabalhando em seu benefício em terreiros especialmente dedicados à prática do bem. A verdade indiscutível é que, sob o mesmo tratamento que antes não lograra qualquer benefício, de súbito refaziam-se. Mantive memoráveis diálogos com essas parasitoses espirituais que me deixavam intrigado, sem que, no entanto, me houvesse aprofundado na investigação da sua realidade ou não. Confesso, porém, que não era totalmente refratário à crença da imortalidade da alma e suas manifestações, por incrível que pareça. Em face da conduta materialista, embora, vez que outra, procurasse colher informações que me pudessem aclarar o assunto, nem sempre, porém, com o êxito anelado. Conheci algumas publicações dos doutores Afrânio Peixoto, César Zama, Nina Rodrigues, este último, eminente antropólogo, que se embrenharam na observação dos fenômenos referidos. Mas todos eles, como portadores de granítico materialismo, apresentavam conclusões pessimistas, sempre caracterizando e enquadrando toda manifestação paranormal como de natureza patológica, seguindo as severas escolas europeias de negação da imortalidade. Eu terminava por anuir a tese que era acadêmica, satisfazendo-me quase totalmente. De certo modo, ainda permanece a mesma conceituação em torno dos fenômenos extrafísicos, na maioria dos círculos acadêmicos, em teimosa postura de negá-los. Como a explicação de transtorno mental ou comportamental parece ajustar-se às ideias pré-concebidas com facilidade, alguns investigadores, mesmo constatando a excelência dos resultados, quando os pacientes recebem tratamento espiritual, preferem recorrer à explicação estabelecida, evitando mudança de conceituação e, por consequência, a revolução mental para o aprofundamento nas questões desconhecidas e de maior alcance do ser imortal. Vivendo, repito, numa cidade caracterizada pela herança africanista e todo o seu culto animista, onde era e é comum a crença na interferência de seres de outra dimensão no comportamento humano, especialmente quando defluentes dos denominados trabalhos de magia negra, com todo o seu forte conteúdo de superstição e de sugestão, influenciando os pacientes mais sensíveis a tais ocorrências de alguma forma, não poderia ficar à margem do comportamento sociológico da comunidade. Observando a possibilidade de existir em alguns pacientes a presença de forças estranhas
aos compêndios de anatomofisiologia que me chamavam a atenção, facultei-me proceder a anotações especiais nos seus prontuários para análise mais cuidadosa, oportunamente, o que, infelizmente, não consegui realizar. A tuberculose, que me exauria o organismo desde alguns anos, arrancou-me do corpo antes que me pudesse aprofundar nos estudos dessa natureza com apenas 60 janeiros. Havendo estudado com muito cuidado a hereditariedade como fator endógeno da loucura e a sífilis como grande responsável pela sua ocorrência, era inevitável que atribuísse a grande maioria dos casos a esses fatores, à época, ainda não muito bem explicados. Ao mesmo tempo, percebia a influência pessoal junto à maioria dos alienados, particularmente os portadores dessas parasitoses que se acalmavam com a minha presença e um breve contato verbal, afirmando quase todos o bem-estar que disso experimentavam. Noutras circunstâncias, alguns em crises alucinatórias incontestáveis referiam-se aos que diziam ser acompanhantes que me assessoravam e com os quais pareciam dialogar. A época era de intolerância e, portanto, as pesquisas nesse campo faziam-se reduzidas ou propositalmente objetivavam desmerecê-los, conforme também eu me conduzia. Calou-se momentaneamente e concluiu as considerações, defrontando a imortalidade do que não tinha notícias coerentes, enquanto no casulo orgânico deslumbro-me agora com as infinitas possibilidades de compreensão da vida e dos fenômenos que a envolvem, tanto no que diz respeito aos transtornos neuróticos, psicóticos, desvios de conduta, anomalias e degenerescências de vária ordem, como no tocante aos demais, caracterizados pelos problemas morais, econômicos, sociais, de relacionamentos humanos. Sem essa compreensão essencial, tudo se reduz ao estúpido conceito do acaso, a ocorrências inexplicáveis que devem ser aceitas simplesmente porque assim sucedem, agredindo a lógica e a razão.